Falando nisso, está de volta. A gente está batendo um papo hoje com o doutor Leonardo, que é urologista, falando sobre xixi. Você que não para de fazer xixi, e o que você faz quando você tem vontade de fazer xixi? Você vai fazer xixi, só que tem gente que faz xixi toda hora e não consegue fazer mais nada na vida, a não ser xixi. Pode ser a síndrome da tal bexiga hiperativa, a gente vai falar sobre os tratamentos. Mas antes, solta aquela vinheta de homenagem pro meu timão. Vamos, Luquinha, solta para mim, vai de presente. Sabe o que eu pedi para pôr agora? Porque a Marabras é grande parceira e patrocinadora do nosso timão. E você sabe que o Falando Nisso e a Marabras estão sorteando agora em dezembro móveis para sua casa toda. Não é para sala ou para cozinha, é para casa toda. Você quer para você? Para participar é muito fácil. Você vai ligar 9711-1313, digitar a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 novamente para concursos e responder o seguinte: o que você fez de bom neste ano para merecer uma casa completa da Marabras? Resposta mais criativa vai levar a casa completa da Marabras. Estou torcendo para você. Boa sorte. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Vamos voltar a falar com o doutor Leonardo. Tá assim de gente na linha, viu, Leonardo? Vou embora, vou deixar você aqui atendendo. Não, vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? O Edivaldo. Tudo bom, Edivaldo? Tudo jóia. Tudo bem, diga lá, Edivaldo. Ô, doutor, o que tem a ver? Eu posso ter uns problemas de saúde e algumas vezes no hospital, quando minha pressão está alta, e o médico me dava medicamento para mim fazer xixi de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, e aí minha pressão baixa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ok, para baixar a pressão, né? Perfeito. Muitas vezes, para baixar a pressão, a gente lança a mão de diuréticos, né, que são medicamentos para poder você eliminar o líquido do seu corpo. Você eliminando esse excesso de líquido, o líquido do seu corpo, naturalmente a sua pressão vai abaixar. Então é um mecanismo temporário, tem que ser bem claro aqui para você, que o ideal mesmo seria você acompanhar com um cardiologista, e esse cardiologista fazer uso de medicações que não necessariamente vão ser diuréticos, às vezes pode até ser diuréticos associados, mas não necessariamente diuréticos, para controlar a sua pressão. E por falar em controlar, como é que se controla a vontade de fazer xixi, essa síndrome hiperativa da bexiga? Perfeito. Ó, medidas comportamentais é o primeiro passo, como diminuir o uso de café, diminuir o uso de frutas ácidas, diminuir você fazer uso de líquidos à noite, né, depois de um determinado horário, dependendo do horário que você vai dormir, 2 horas antes, não tomar mais líquidos. E não funcionando, você lança mão de medicamentos que hoje a gente tem, que foram testados para bexiga hiperativa e que funcionam muito bem, que chamam anticolinérgicos. São medicamentos que vão atuar, Solange, nos sensores dentro da bexiga, para que você tenha uma diminuição dessa vontade de urinar e essa bexiga tenha uma capacidade mais normal. Inclusive a aplicação do Botox. Se esses medicamentos não funcionarem, você pode lançar mão, inclusive, da toxina botulínica tipo A, que é o Botox, que é o medicamento que é aprovado, né, pela Anvisa, para você aplicar na bexiga, e o Botox vai fazer o quê? Vai bloquear esses receptores dentro da bexiga. É aquele que a gente usa para ruga, né? É exatamente o mesmo. Aquele lá. O mesmo. 10 em 1 esse tal do Botox, que é a toxina botulínica verdade. aí, né? E o doutor é um dos poucos, se eu não me engano, o único aqui na região que faz esse tipo de aplicação, né? Isso. Olha só, para parar com a vontade de fazer xixi. Mais uma participação? Vamos lá, boa tarde. Alô? Alô? Eu vou pedir para você tirar todo o volume da sua TV, meu querido, e escutar a gente pelo telefone, pode ser? Ok. Porque aí fica melhor para a gente te escutar aqui. Tudo bem. Diga lá. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Quem é? É o Elcio. Tudo bom, Elcio? Então, falo aqui de São José dos Campos. Inclusive, fiz uma consulta com esse médico aí, né, Leonardo Inácio. Aí, foi esse ano mesmo, eu fiz um teste de urodinâmica, para ver o fluxo de urina. Mas deu tudo normal, tal. Aí, o que eu sinto assim é vontade, mas eu vou para urinar mesmo, né? E quando eu tô na academia, tô lá fazendo exercício físico, transpirando, eu não sinto vontade. Só depois que eu volto para casa que eu sinto. Sente a vontade. Eu urino excessivamente, lógico, né? Ok. Agora, porque ele está fazendo exercício físico, ele está transpirando, né? Está transpirando, então está tirando o líquido perdendo, do organismo, né? Exatamente. O fato dele estar fazendo exercício físico, talvez seja uma pessoa que tenha pouco estresse.
Mas, eventualmente, a gente não pode esquecer que o estresse é uma condição que faz com que a pessoa, né, e a ansiedade faz você ir várias vezes no banheiro. Então, a pessoa ansiosa e estressada Exatamente. é xixizenta. Ela é xixizenta. Vai toda hora no Inclusive, é muito interessante. Às vezes você pergunta no consultório, nas férias, você tem a mesma vontade de urinar? Ela, não, doutor, nas férias eu fico normal. Então, aí você faz um diagnóstico ali no consultório que esse estresse pode estar afetando essa paciente, né? Agora, eu estou observando aqui, tem bastante homem ligando, né? E eu vim para o programa imaginando que iria ligar, mulheres, todas né? as ligações seriam mulheres, Porque né? afeta mais as mulheres mesmo. Afeta mais as mulheres esses sintomas, né? Mas acho que os homens estão estressados demais. Estão estressados demais ou fazendo mais xixi. Estão perguntando pra gente, o fumante ou a mulher fumante pode ter mais vontade de fazer xixi do que outras pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. O cigarro, ele tem mais de 100 substâncias dentro dele. E essa substância tem que sair por algum lugar. E vai sair pela urina. Tá? E muitas dessas substâncias, na mucosa vesical, né, da bexiga, elas são irritantes. E vão fazer com que você tenha mais vontade para urinar sim. A dona Carmen de Jacareí, ela está com vergonha de entrar no ar, ela diz o seguinte, que ela é uma dessas pessoas que de 15 em 15 minutos, não importa a hora, está indo para o banheiro fazer xixi. Pode ser que seja do síndrome da bexiga hiperativa. Perfeito. O que ela faz? Ela deixa de tomar líquido para evitar de fazer xixi, mas não está resolvendo. Está errado. Está errado, sem dúvida nenhuma. A cada 15 minutos, dona Carmen, não é normal isso estar acontecendo. O ideal é, assim, a gente conseguir segurar a urina em algo em 4 horas, um pouquinho mais. Então, a cada 15 minutos tem alguma alteração no seu organismo que está fazendo você ir mais vezes. E pode ser, sim, a síndrome da bexiga hiperativa. Agora, quando a gente fala de vontade de fazer xixi toda hora, também pode ter a diabetes ligada nisso? Sem dúvida. Acho que é a segunda condição mais frequente. Acho que a infecção urinária é a primeira. A segunda é o diabetes. A gente não pode esquecer que é mais comum no diabetes descompensado, ou seja, aquele que tem um açúcar alto no corpo. Quando o açúcar no corpo está acima de 200, Solange, o organismo vai ter que diluir esse açúcar. Então vai jogar a água para dentro da urina para diluir e ele poder fazer xixi. Então vai aumentar muito a quantidade de urina dentro da sua bexiga e ele vai ter vontade de urinar. O diabético tem uma condição pior ainda, porque ele vai ter sede. Ah, ok. Né? Ele bebe porque e faz xixi. ele vai estar desidratado, porque o organismo vai jogar o líquido, que não necessariamente está em excesso no seu corpo, para dentro do rim, e ele vai ter sede, que a gente chama de... no caso do diabetes vai ter poliúria, né? Que é aumento da quantidade de urina. Ah, Leonardo, eu queria ficar falando a tarde toda sobre xixi aqui, mas eu já marquei com o Leonardo para voltar o mês que vem para a gente falar sobre a tal da ereção lá que não está funcionando muito bem em algumas pessoas. Pode ser? Perfeito, pode ser. Um grande Combinado. Natal e muito obrigada pela sua participação. Viu? Obrigado, Obrigada, Solange. Leonardo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Amanhã quem apresenta o Falando Nisso é o nosso querido Lucas Sanseverino. Ele vai estar aqui para dar um alerta para você que vai viajar, para não cair em roubada na hora de viajar, hein? Não comprar gato por lebre naqueles pacotes de viagem. O Procon vai estar aqui para te orientar. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Running all around this town, 'cause you think you're ahead.